Ora, bom dia a todos. Queríamos agradecer a vossa presença aqui neste colóquio intitulado A Gestão Global do Javali Veado em Área Aberta, cujo tema pensamos ser de extrema importância para o futuro da caça maior em Portugal. Queria agradecer especialmente aqui à revista Caça Maior e Safaris, que está aqui representada pelo Sr. Pedro Vitorino, e à Câmara Municipal de Santarém, onde encontramos uma enorme receptividade por parte da Câmara para que este colóquio se realizasse aqui na cidade de Santarém. Como Presidente do Clube de Caçadores, o clube escolheu para presidir este colóquio o Sr. Rui Piteira, que está aqui ao meu lado, um experiente monteiro e ligado à organização de caçadas de caça maior, ao qual vou passar a palavra para nos introduzir a temática deste colóquio. Bom dia a todos. Fico satisfeito por ver aqui tanta cara conhecida e talvez um pouco entristecido por não ver a sala muito mais cheia, o que não quer dizer que as pessoas que não estejam cá não estejam preocupadas com esta temática tal qual como nós nos preocupamos. Eu, como tenho o defeito de normalmente falar demais, e toda a gente me acusa de ser muito extenso nas minhas intervenções, tomei a liberdade de, para não me espalhar muito, escrever a minha introdução, que vou passar a ler, espero que não me levem a mal. E então começaríamos assim. A linha B do artigo 2º do decreto da Lei 173/99 define a caça como uma forma de exploração racional dos recursos cinegéticos. Ora, esta fruição racional pressupõe que o caçador proteja e desenvolva os recursos existentes e posteriormente colha os frutos do seu labor de forma equilibrada. Por sua vez, o equilíbrio da natureza é instável, todos o sabemos, e para esta instabilidade contribuem de forma muito direta a evolução das técnicas de exploração da terra, o crescimento populacional e, consequentemente, a forma de ocupação do espaço, ou seja, a mão humana. Sendo o homem o principal responsável por todos estes equilíbrios, compete-lhe tentar minimizá-los e ao caçador, enquanto ser humano que mais se relaciona com a natureza, cabe uma responsabilidade acrescida no contributo para o tão desejado equilíbrio. Os terrenos de caça do nosso país sofreram ao longo das últimas décadas uma evolução significativa, passando de um modelo não ordenado para um modelo ordenado onde coexistem diferentes figuras jurídicas de ordenamento. No entanto, verificamos com alguma frequência que se continua a acolher aquilo que a natureza tão generosamente nos faculta. O javali e o veado, enquanto espécies cinegéticas de caça maior, têm vindo a sofrer uma pressão de caça cada vez maior ao longo dos últimos anos, não só pela facilidade de acesso às suas zonas naturais, como pela alteração do modelo de licenciamento anual. Parece-me que esta é uma condição importante. Muitos que até aqui não praticavam a caça maior passaram a fazê-lo porque o modelo de licença única assim o facilita. Estas espécies, apesar de não se encontrarem com a existência ameaçada, são sensíveis às alterações do meio e à pressão humana, deslocando-se frequentemente para ambientes mais favoráveis, situação esta que frequentemente conduz à concentração de elevado número de efetivos em áreas específicas, onde não podem nem devem ser liminarmente abatidos com a justificação da necessidade de controle das populações. Porque começa a haver muitos caçadores preocupados com esta necessidade de equilíbrio, várias foram as vozes que se fizeram ouvir no sentido de, para além da necessidade de implementação de modelos de gestão, ser igualmente importante iniciar um processo pela sensibilização e pela mudança de atitudes. O Clube de Caçadores Alvorada PTCom, apesar de recém-formado, tem estabelecido um diálogo atento com a tutela e com os caçadores e pareceu-nos ser um momento oportuno para sentar à mesma mesa quem estabelece as regras, quem tem de as cumprir e quem tem de gerir os ditos recursos. De igual forma, se revela a importância que o clube atribui à fruição racional dos recursos, pondo a tónica na correspondente necessidade de mudança de mentalidades e contribuindo para este efeito com a apresentação do nosso modelo de formação a iniciar brevemente a tal Escola de Caçadores que tem vindo a ser patrocinada e patenteada através do portal Alvorada. Dizer que, para além dos presentes a quem eu renovo os agradecimentos por estarem aqui e por se dedicarem a este tema, lamentamos que algumas entidades
provavelmente de grande importância nestes trabalhos, não possam estar presentes por diversos motivos. Por exemplo, o Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, que consideramos da maior importância para a discussão da caça maior. Algumas OSCs, como a Confederação Nacional dos Caçadores Portuguesas, a FENCASA, por exemplo, que inicialmente tinham confirmado a sua presença à última hora por motivos de força maior, não puderam estar presentes. Algumas organizações de caça também tradicionais a nível da caça maior, a Monfortur, a Idenha Caça, os Monteiros de Odiana, por exemplo, uma das primeiras e que mais projeção teve a nível do Baixo Alentejo e conhecida de muitos caçadores. Neste caso, o meu grande amigo, o professor Manuel Camacho Nunes, foi acometido de um problema de doença súbita e não pode estar presente. E lamentar igualmente a nível da comunicação social a não comparência da revista Calibre 12, que infelizmente parece que desapareceu da nossa praça. Era, apesar de tudo, historicamente uma revista de referência no setor. Posto isto, já estou a falar demais, mais uma vez, como eu lhes dizia, é o meu defeito. Vou passar a palavra aqui ao nosso moderador, o meu grande amigo António Inácio, também grande caçador, grande monteiro, uma pessoa que tem patrocinado grandes exposições de ética e de rigor através do portal Alvorada. É ele que vai coordenar os trabalhos hoje, é ele que vai chamar os diferentes intervenientes, é ele que vai pôr ordem nas diferentes questões que vão aparecer. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Muito bom dia. É isso. Ora, bom dia a todos. Bom, vamos começar. O primeiro tema era o denominado identificação do problema e a pergunta: andamos a caçar demais? É por aqui que vamos começar. Vou chamar os nossos convidados para falarmos deste assunto, que é o representante do Clube Português de Monteiros, que é o Sr. Artur Guerin, e o representante do Clube de Monteiros do Norte, que é o Dr. Álvaro Moreira. Estava mais um convidado que à última da hora também falhou, que era o representante da associação, o engenheiro João Carvalho, mas olha, portanto vamos fazer esta mesa com o Sr. Artur Guerin e o Dr. Álvaro Moreira do Clube de Monteiros do Norte. Senta daqui. Eu posso ficar aqui? Não, por causa do microfone. Então pode. Mas eu não falo alto, a minha voz ouve-se bem. Ok. Agora deixa-me lá tirar uma série de papelada que eu tenho aqui, que eu gosto, quando estou a falar, de ter aqui a documentação toda ao pé de mim. O Dr. Álvaro Moreira, pode sentar ao fim, sentas aí em qualquer lado, está bem. Antes de mais, da parte do público, se houver alguém que queira levantar alguma questão, por uma questão de tempo, em princípio aceitam-se 2 ou 3 perguntas que convém que sejam objetivas e dirigidas especificamente a um dos oradores. Relativamente a este tema, o andar a caçar demais, evidentemente uns dirão que sim, outros dirão que não, outros ainda que depende das zonas. Pronto, vamos ouvir o que há a dizer sobre este assunto e começamos pelo Sr. Artur Guerin. Sim, senhor. Ora, em primeiro lugar, bom dia a todos, mais uma vez, já nos cumprimento. Isto se calhar não é preciso, acho que toda a gente me ouve, não? É melhor pôr? Assim, mais próximo. Ok. Portanto, eu não tenho nenhuma apresentação formal preparada. Aqui o Sr. Presidente aqui da mesa já me tramou, perdoem-me a expressão, aqui um bocadinho a minha intenção, porque eu gostava mais de fazer da minha apresentação, queria fazer uma pequena apresentação e depois gostaria de ter algum diálogo com a assistência, se ele não me levar a mal, porque provavelmente têm perguntas, enfim, ou há algumas questões a levantar e nem sempre há a oportunidade de todos em conjunto discutirmos alguns assuntos que andam mais ou menos, enfim, na moda ou pelo menos são mais atuais, são mais falados, etc. Em relação a esta pergunta, andamos a caçar demais, eu poderia responder de 2 maneiras. A primeira, que é aquela que eu julgo que a grande maioria das pessoas tem que responder, é não sei. E não sei porquê. Não sei porque eu de facto não tenho dados que me permitam afirmar se caça de mais ou de menos. De facto,
estão aqui pessoas da Autoridade Florestal e, portanto, se calhar não, de certeza, têm mais informação do que eu sobre isto, mas parece-me que um dos grandes defeitos do nosso país, e não é só nesta área, é que, efetivamente, quando as pessoas que pretendem lançar uma empresa, ter uma ideia, ter um projeto qualquer, etc., quando vão buscar dados, os dados são poucos e os poucos que existem, a maior parte das vezes não estão disponíveis. Ou seja, o Estado português, e estou a falar do Estado todo, não estou a falar aqui concretamente da AFN, até porque não reconheço, não sei disso, guarda para si informação que é preciosa e não a distribui, não a cede, digamos, não a oferece facilmente ao cidadão. O que é um erro tremendo. Na maioria dos países desenvolvidos, enfim, à cabeça aos Estados Unidos, todas as pessoas têm acesso às informações, digamos, todas as informações que são necessárias. O Estado disponibiliza ao comum dos mortais informações sobre tudo. Porquê? Porque é a partir daí que as pessoas podem, a partir desse momento, depois passar a executar os seus estudos, as suas, enfim, desenvolver tudo aquilo que pretende. Infelizmente, em Portugal não é assim. Portanto, eu não sei se existem muitos dados, particularmente sobre a caça maior, eu duvido que existam, mas não sei se a recolha desses dados é feita devidamente, não sei se ela existe, e acho eu, estou a dizer acho porque nunca vi, acho que a mesma não é nem divulgada nem trabalhada. Portanto, apetece dizer que não sei. Mas como caçador, eu posso responder de outra maneira e é assim que vou responder. Andamos a caçar demais? E eu digo, não andamos a caçar demais. Nunca nós caçamos demais. O que nós podemos fazer é matar demais, que é uma coisa diferente. Ou matar mal, abatermos animais que não devemos abater. Agora, caçar demais não, porque eu sou caçador e o facto de ir à caça não tem implicação nenhuma. Eu posso ir à caça e não matar. Há uma célebre história que é contada no livro do Henrique Calvão, do Abel Pratas e do Teodósio Cabral, na caça do Império Português, que é a história de um senhor inglês que vai caçar umas galinholas ali na zona do Barreiro. Isto no tempo em que o Barreiro, obviamente, ainda não era só cimento. Pronto. Ou não sei se é no Barreiro, se é em Almada, em Cacilhas, é uma história mais ou menos como esta. E havia um senhor que saía todos os dias, não sei se conhecem a história, eu já a contei uma vez na revista Calibre 12, o senhor saía de manhã todos os dias, esse senhor inglês, com 2 cetras muito bonitos, e ia caçar e voltava. Quer dizer, mas nunca ninguém ouvia um tiro, mas o gajo ia quase todos os dias, ia à caça, ou pelo menos numa altura do ano ia sempre à caça. Até que um dia se cruzou com um indivíduo que vinha em sentido contrário quando ele ia para a caça e tal, e que lhe disse e tal, olhou para ele e viu que ele trazia uma galinhola pendurada. E diz-lhe assim o indivíduo, olha, eu matei esta galinhola ali a algures e tal. Sim senhor e tal. E começaram a conversa e às vezes três, o homem que vinha de regresso a casa percebeu que o caçador, o tal inglês, vinha com ele já de volta também. Então, mas o senhor não ia à caça? Eu ia, mas o senhor matou a única galinhola que havia aqui na zona. E eu há vários dias que vinha aqui, levantava a galinhola, mas eu não atirava. Não atirava porque vinha cá no dia seguinte. Ora, esse homem ia à caça. Portanto, ir à caça pode-se ir às vezes que se quiser. E quanto mais se for, acho eu, melhor, como no meu ponto de vista como caçador. Agora, em relação à questão que julgo que está subjacente aqui à pergunta, é efetivamente difícil dizer, e aqui o António Inácio já o disse, é muito difícil, mesmo com muitos dados, mesmo que nós tenhamos muitos dados, é muito difícil, na minha opinião, haver uma autoridade, porque também pode estar subjacente a essa pergunta, este problema, haver uma autoridade que diga, não, aqui só se pode caçar aqui um dia, só se pode caçar 2, aqui caça-se à terça, aqui ao domingo, ou só se caça em fevereiro, não se caça em janeiro, ou etc, etc. Eu, enfim, porque sou um bocado... talvez demasiadamente às vezes, mas quer dizer, sou um bocado liberal nestas coisas, entendo o seguinte, quem tem que definir, à parte, enfim, digamos, a estrutura geral, que essa obviamente serão as autoridades que gerem a caça que terão que definir, mas quem tem que definir na propriedade de cada um,
quando é que se deve caçar, que tipo de animais se deve caçar, etc, etc. Quem o deve fazer é o gestor. Seja a gestão de uma municipal, seja de uma associativa, seja de uma nacional ou seja de uma turística, é exatamente a mesma coisa. Quem tem que definir é o gestor, dentro dos parâmetros que lhe são estabelecidos. Dir-me-ão que muitos gestores fazem uma gestão mal feita. Se calhar é isso que se passa na grande maioria dos casos. Então, só há uma coisa a fazer, é ensiná-los a fazer bem feito. Se esse é o problema, é ensiná-los a fazer bem feito. Como? Bem, há muitas maneiras de fazer. No caso concreto do Clube Português de Monteiros, nós estamos dispostos a ajudar, dentro dos nossos parques de conhecimentos, o que pudermos para ajudar essas pessoas a fazê-lo. É evidente que as pessoas podem recorrer à autoinstrução, lendo, consultando, etc, etc. E as organizações de caça também, todas elas, e eu não estou a pôr de fora, obviamente, o clube, mas aquelas que particularmente as OSCs número 1, que são aquelas que têm capacidades financeiras que lhes são atribuídas, digamos, pelo próprio Estado, que têm mais capacidades financeiras, mas também podem ser outras, obviamente, porque está previsto na lei, nos acordos que foram feitos com o Ministério da Agricultura, de que isso pode ser solicitado. Pode haver outras organizações que nem sequer estejam, enfim, perfeitamente definidas, ou possam ser OSCs número 3, inclusivamente, clubes de caçadores, etc., que podem pedir, digamos, e fazer protocolos com a AFN, no sentido de conseguirem meios financeiros para lançarem bases para esses cursos, essas mesas redondas, enfim, como esta que está aqui, ou etc, etc. E, portanto, é a partir daí que se deve fazer. Quanto ao papel do clube, o papel do clube deverá continuar a ser, na minha opinião, enfim, neste caso concreto, o de tentar divulgar boas práticas. E isto não é tão pouco importante como as pessoas dizem. E eu aqui quero realçar, basicamente, e para terminar a minha intervenção, para depois ficar à disposição de algumas perguntas, queria aqui relembrar uma coisa. O clube, não sei se faz este ano ou para o ano, faz 30 anos de existência, é o clube de caça mais antigo cá em Portugal. E o clube, 3 ou 4 anos depois da sua existência, criou uma coisa que se chamam normas de montaria e outra que se chama normas de segurança e com armas de fogo. Que estão, para aqui algures, deixem-me lá ver, desculpem lá, normas de montaria estão aqui. Bem, a realidade é esta. Eu já vi estas normas de montaria e estas normas de segurança em todo o país. E eu vou abrir aqui uma ao caso, vou apontar aqui uma ao caso, diz assim: respeito o campo de tiro dos outros, isto nas normas de montaria, não cortando as redes e deixando de cumprir ou entrar a caça. Não foi preciso nenhum decreto-lei, não foi preciso nenhuma, enfim, nenhuma norma emitida pela Autoridade Florestal Nacional da altura, que era a Direção-Geral de Florestas, ou etc., para os monteiros e para os caçadores de caça maior aprenderem isto. A maior parte dos ensinamentos que estão em qualquer destes dois folhetos são do conhecimento da grande maioria das pessoas. E foram todas elas, não foi o clube, foram todas elas que fotocopiaram e que distribuíram, que ensinaram uns aos outros estas coisas. E são coisas simples, mas sabe-se que na caça maior a peça pertence a quem faz sangue e não a quem mata, ao contrário da caça menor, por exemplo. É uma coisa que hoje é evidente que pessoas que vieram da caça menor às vezes tiveram alguma dificuldade em aceitar este conceito, que é um conceito diferente do conceito da caça menor. Mas todas estas normas são hoje reconhecidas por toda a gente. O clube, isto não é estar a chamar para o clube, atenção, porque não é isto que se trata aqui de dizer, o clube fez uma coisa muito importante. Não, não. Quem fez as coisas importantes foram as pessoas ao distribuírem e ao divulgarem este tipo de coisas. Porque às vezes são as coisas simples que são as mais eficazes. Bem, eu queria chamar a atenção, porque alguns poderão não conhecer, que o clube emitiu, não só fez algumas pequenas correções a estas duas normas, como também produziu mais, digamos, 4 livrinhos abordando 4 temas diferentes.
e vou deixar porque cada vez mais, infelizmente, os tipos de caça começam a variar e felizmente, por exemplo, a perseguição, a caça de perseguição, particularmente a cervídeos, é cada vez mais vulgar, eu julgo que é um passo muito positivo em relação à caça dos cervídeos, é uma forma de caçar, para quem tem condições físicas, muito apelante e quer dizer, e acho que toda a gente que é uma caça, para quem já a fez, que é uma caça giríssima de fazer, muito ética, chamemos-lhe assim nos conceitos que, enfim, a sociedade entende como éticos, e que é bom que se desenvolva. Em relação a isso, nós criámos algumas normas para a caça de aproximação. Depois, falamos também das esperas dos javalis, essas, enfim, já estão muito divulgadas, são mais do que conhecidas, e também criámos alguns princípios, a gente chama-lhe princípios a observar em relação às esperas aos javalis. E finalmente, duas, e para terminar aqui a conversa, que me parecem muito importantes. Volto a dizer, e quero refrisar bem, que o clube não se quer pôr em bicos de pés com isto, nem quer obrigar ninguém, porque isto não é para obrigar ninguém, é para as pessoas lerem, refletirem e nos seus próprios clubes, nas próprias montarias que organizam ou em que participam, porem em prática pelo menos alguns princípios destes ou alguns destes modificados, porque me parece que é importante. Uma que diz respeito às normas para organizações de montarias. Efetivamente, nós vamos a muitas montarias que não têm eira nem beira, não há nada, não há um simples mapa da mancha, não há postos marcados no mapa, não sabe. Eu posso dizer que uma vez, aqui há uns anos, foi uma montaria em que o clube comprou 10 postos nessa montaria, nessa organização, porque no ano anterior tinha um morto, não vou citar onde é que é, tinha um morto lá, 3 ou 4 veados, um deles até foi recorde nacional durante algum tempo em Portugal. E o clube, pela mão de um sócio que já cá não está, comprou 10 postos para sortear entre os postos do clube, e custavam 50 contos cada posto. O clube pagou e as pessoas foram lá, essas 10 pessoas. Por acaso uma delas fui eu. Chegámos lá, a montaria que tinha custado 50 contos para o clube, custava nas ruas lá da terra 10 contos cada porta. Estava à venda em qualquer esquina. O número de postos, dos 40 que tinham dito, 40, 50 postos, estavam marcado um mapa com 180, ainda me lembro do número, eram 186 portas. E o mais curioso é que quando chamaram por mim, calhou uma porta de 234. Isto é tão verdade como eu estar aqui em cima, e portanto isto é para demonstrar, é para chamar a atenção. Ora, eu acho que isto qualquer pessoa percebe que não se podem fazer. Isto é a mesma coisa que eu chegar a um restaurante, e pedir bife do lombo e darem-me carapaus fritos, ou pior ainda, ou então não me darem nada, darem-me só os aperitivos e não me darem mais nada. E isto não é resolvido, na minha opinião, não pode ser resolvido com ordens emanadas da Direção-Geral de Florestas, que não tem nada a ver com isto, quer dizer, não é? Quer dizer, não tem a culpa, não é a Direção-Geral de Florestas que tem contrato, somos nós, caçadores, que temos que efetivamente modificar este estado de coisas. Portanto, estas normas para organizações de montaria, eu trouxe aqui alguns exemplares para distribuir, mas se forem precisos mais eu entregarei. Tem, enfim, aquilo que deve constar, basicamente, na nossa opinião, que deve constar efetivamente da organização da montaria. Depois, e para o último, deixei aquilo que, enfim, a todos interessa, e cada vez interessará mais, porque isto é um tema muito atual, que é um código que elaborámos, um código de ética do monteiro, no sentido de haver um respeito por nós próprios, pelas organizações, pelos animais, pelos matilheiros, enfim, haver respeito por tudo. E julgo que, enfim, com isto terminei a minha intervenção e estou à disposição dos senhores presentes para responder a alguma questão que queiram. Eu penso que é melhor nós ouvirmos o Dr. Álvaro Moreira, e depois logo, se houver algumas questões, com certeza. É preferível Sim, senhor. Aqui. Dr. Álvaro Moreira, passa para aqui.
Eu penso que sim, a questão é a mesma, é se realmente se andamos a caçar demais ou como disse o Sr. Artur Gueirão, ou se andamos a abater demais uns juntinhos. Muito bom dia, caros confrades e homens da imprensa. Eu não vou acrescentar muito mais àquilo que o Artur disse, porque estamos essencialmente de acordo. Efetivamente, a questão que me parece central, e continuamos a batalhar nisso, é que, para além de todas as maldades que as entidades que têm a obrigação da tutela da caça neste país fazem à caça, esquecendo-se que, se não existisse caça, essas entidades não existiam. O grande problema somos nós, caçadores. O grande problema da caça é, em primeiro lugar, uma questão de educação cívica. Nós passamos a vida a dar tiro nos nossos pés. E enquanto não percebermos isso, não vamos a lado nenhum e escusamos de continuar a berrar contra o Ministério da Administração Interna, contra o Ministério da Agricultura e contra as ditas organizações ecologistas que não saem dos escritórios, porque nós é que somos os principais responsáveis pelo estado a que chegou a caça. Nós não sabemos defender a caça, nós damos uma péssima imagem da caça. E nisso os grandes responsáveis são efetivamente as entidades representativas dos caçadores, que ainda não perceberam o que é que lhes compete fazer, sobretudo no domínio da educação cívica e da formação dos caçadores, seja formação ética, seja formação teórica e técnica. Essas são as grandes questões de fundo, e nós verificamos que desde 86, que começou a legislação da caça ordenada em Portugal, e já lá vão 23 anos, o estado a que a caça chegou é o exemplo melhor e fala por isso. Seja os efetivos da caça, tanto em quantidade como em qualidade, mas sobretudo em quantidade, têm vindo a decrescer, a diminuir, e nós estamos a seguir exatamente o exemplo dos nossos amigos espanhóis, que são os grandes comerciantes, e nós nem isso somos, e hoje 60% ou 70% da caça que se abate em Portugal é caça de cativeiro de aviário, e tanto na caça menor como na caça maior, salvo pequenos núcleos onde ainda resiste a caça selvagem, e tudo isso é fruto da falta de formação, que só agora é que se começa a reparar nisso. Nós só nos lembramos dos incêndios no final do verão, quando estão as matas ardidas. Quanto à questão aqui concreta, parece-me que o problema da gestão do veado e do javali em áreas abertas é um problema que se põe muito mais no centro e norte do país do que no sul, atendendo à estrutura da propriedade. Acho que, acima de tudo, há uma coisa que falta e que agora se começa a falar nisso, que é a questão da elaboração dos planos de gestão global. Isso é uma questão vital, porque toda a gente hoje faz montarias, todas as juntas de freguesia, bombeiros voluntários, comissões de festas, toda a minha gente faz montarias. O vizinho ao lado fez uma montaria, eu também vou fazer. Eu fiz uma no início da época que deu 7 porcos, então vamos fazer outra no final da época. E a mentalidade reinante é esta. E a qualidade vai diminuindo na razão inversa. O que acontece é que, não havendo da parte das entidades, e eu não vou dizer que tem de ser a tutela a fazê-lo, porque a tutela não faz nada, a tutela faz tudo contra a caça. Portanto, tem de ser as organizações do setor da caça, as organizações representativas dos caçadores, que têm de perceber de uma vez por todas que ou deitam a mão a isto,
ou então isto rapidamente acaba, e impor junto dos seus associados, dos responsáveis das suas associações e clubes, a elaboração anual de planos de gestão coletiva, no género de respeitar determinados ecossistemas, determinadas zonas geográficas, onde só se pode, este ano fazes tu, para o ano fazes tu, e ver as condições, ver os efetivos. E aqui caio naquela questão que há bocado também o Artur abordou, quer dizer, nós não sabemos que caça é que temos, o que é que há, o que é que se abate. Esse é o grande problema. Eu há 2 anos, e abordando a questão do corso, que é uma questão premente, sobretudo lá em cima, a norte do Douro, que é um crime que se está a fazer, é mais um crime que se está a fazer, dizia a um responsável da tutela: porque é que os senhores não autorizam a caça do corso quando ela está nos planos? Eles dizem: não autorizamos porque não sabemos o que é que há. Vocês, caçadores, façam a contagem dos efetivos e depois nós autorizamos ou não. Nós, caçadores, começamos a fazer as contagens dos efetivos. O Clube Monteiros do Norte tem-se preocupado profundamente em proceder a isso, em incentivar tanto onde predominam as zonas de caça municipais, portanto as autarquias locais, como as organizações de caçadores locais, a fazer por zonas contagens de planos. Temos tido nesse aspecto a colaboração das entidades científicas. E esse é outro aspecto que é um dos cancros da nossa atuação, é o divórcio entre as organizações de caçadores e as entidades científicas, e nós não podemos fornecer dados credíveis sem ter o sustento e o suporte das entidades científicas, porque elas é que dão credibilidade a quaisquer estudos que nós possamos fazer, e nós está aqui, nesta zona há tantos, nesta zona há tantos. O que é que acontece? As pessoas continuam a não autorizar. Seja o que é que isto significa? Significa que cada vez há mais furtivismo, é um ir ao talho, é um derreter os efetivos, e nós, a norte do Douro, estamos a ter, porque sabemos da prática, ótimos troféus, mas continuamos a ter de caçar a Espanha. E quando o Sr. Secretário de Estado outro dia atirou para a frente um número elevadíssimo, que deixou as pessoas um bocado aparvalhadas, embora não se saiba muito bem qual é a base de sustentação onde se foi buscar esse número, mas não andará muito longe da realidade, e se pecar é por defeito, são milhões de euros que todos os anos os caçadores portugueses, numa economia que está no estado em que nós sabemos, vão deixar lá fora, quando temos a possibilidade de gastar esse dinheiro cá dentro e desenvolver a nossa caça cá dentro. E, portanto, esse é um dos aspectos em que o Clube Monteiros do Norte, sobretudo lá em cima no Norte, temos batalhado muito, e, portanto, nós não há credibilidade dos números. Quem é que, quer dizer, há aquela fantochada que continua a manter-se, do preencher os planos e os registros da caça abatida durante o ano, e eu pergunto, quem controla isso? Que credibilidade merecem esses números, que depois, sobre os quais a autoridade florestal vai trabalhar e vai decidir sobre tudo, não é? E eu tenho um exemplo de uma zona de caça associativa que eu conheço muito bem, fez-se um plano, o responsável que fez o plano, pôs abate no primeiro ano 500 perdizes. Eu sei que nessa zona não há 100 perdizes, todas bravas, e foi aprovado. O que é que anda a Autoridade Florestal Nacional a fazer? Andamos a brincar? Este é o grande problema. Portanto, a questão das montarias, se caça demais ou não, eu subscrevo inteiramente as palavras do Artur. Nós não sabemos o que é que se anda a caçar, o que é que se anda a bater. Há necessidade, efetivamente e premente, de reduzir o número de montarias ao javali na mesma época, na mesma zona de caça. Não passa na cabeça de ninguém que uma zona de caça possa fazer mais que uma montaria na mesma época e muitas vezes na mesma mancha.
porque deu X porcos, vamos repetir que eles vão lá estar, os que escaparam vão voltar ao sítio, quer dizer, isto são questões que são essenciais. As estatísticas dos abates, portanto, é isso que eu já disse, portanto, não temos credibilidade, e tem de ser efetivamente as organizações dos caçadores a proceder a uma análise séria, a um trabalho sério. Quando não sabem, têm de pedir a ajuda das entidades científicas que saibam e que ajudem, elas estão dispostas a isso. E nós sabemos porque temos feito. Há necessidade de criar uma ficha de registro, portanto, para se apresentar no final da época do abate das reses, tanto nas montarias como nas esperas, os tipos de reses, se são machos, se são fêmeas, se são velhos, se são novos, isso são questões fundamentais. Sem isso, nós continuaremos a caçar à balda. Pronto, e isto é efetivamente um papel que cabe, sobretudo, às federações regionais, porque têm de ter um conhecimento de proximidade do que se passa nas suas zonas. É uma obrigação essencial que essas entidades têm, de uma vez por todas, de assumir. E até agora não o têm feito devidamente. E tem de promover depois a divulgação dos resultados pelas associações suas associadas, e tem de discutir com elas e saber explicar-lhes e convencê-las da necessidade de, num ano, não caçar, de não fazer uma montaria, de regularizar as formas de caça e os locais de caça. Para isto, há um exemplo que nós continuamos a querer não seguir e a ter grandes resistências, que é a Organização Nacional de Caça Francesa, quer dizer, que é um organismo que os franceses, que são um dos maiores países de caçadores na Europa, conseguiram fazer aquilo que cá em Portugal continua a haver resistências terríveis desde há longos anos, porque as pessoas efetivamente não querem perder o seu emprego, o seu tacho. Ou seja, a AFN reage brutalmente a que se estabeleça, que se crie em Portugal uma Organização Nacional de Caça, que seja uma entidade que tutela a caça, composta pelos caçadores e as suas organizações e por elementos da tutela. Tem de ser uma organização paritária, e o papel que cabe à tutela nessas entidades não é dizer como, porque não são eles que estão no terreno, não são eles que sabem, é terem o conhecimento suficiente para dizer isto é demais, isto não pode ser, e justificarem porquê. Porque quem está no terreno não pode haver. Os planos de caça são uma perfeita aberração, são um atestado de incompetência passado ou imposto às organizações de caçadores, porque não é quem está nos gabinetes, que não sai dele, seja no Terreiro do Paço, seja nas sedes de distrito, que passam a vida a não fazer nada, a assinar papéis de uns para os outros, que sabem o que é que se passa no terreno. Essa gente está lá apenas para manter o seu emprego e o seu tacho, e para depois virem cá para fora, nas horas vagas, para os seus gabinetes, fazerem os projetos que depois vão aprovar oficialmente lá dentro. Isto é um escândalo que todos nós conhecemos e que continua a perpetuar-se. Sim, senhora. Todos nós o sabemos. Todos nós que andamos na caça. Agora, ter a coragem de o dizer publicamente é que muito pouca gente tem, meu amigo. Eu não sei quem o senhor é, presumo que seja dessa entidade, porque está-se a tomar de dores. Agora, todos nós, caçadores, sabemos que é isso que se passa. E a prova provada da razão do que eu estou a dizer é exatamente essa reação. Há uma maneira que eu também não percebo, porque é que em Portugal será dos poucos únicos países da Europa em que ainda não se adotou, relativamente sobretudo à caça maior, que é um modo de controlar, que é a questão dos pré-cintos ou dos brincos. Isso
isso é uma maneira simplicíssima de controlar. Porque é que a entidade que tutela a caça continua a recusar essa maneira de controlar. Porque é que, e todos nós sabemos isso, há cada vez um maior aumento da caça furtiva. Porque há os restaurantes que compram. E porque é que a entidade que tutela não pressiona a ASAI e não vai ela mesma também controlar esses restaurantes? Porque acabando a compra, o local de compra, a clientela habitual, então deixa de haver furtivismo, ou reduz-se muito o furtivismo, porque o furtivismo existe para ganhar dinheiro, porque eles sabem onde é que se vende, quem é que fornece carne, quem é que serve carne de caça todos os anos. Isso é uma coisa simplicíssima. Claro, mas estamos a fugir um pedaço do assunto. Eu penso que era melhor voltarmos à primeira forma. Sim, senhor. Outra questão é a das montarias em fevereiro. Levanta-se muito a questão das montarias em fevereiro, porque há fêmeas prenhas em grande abundância. Isso eu poderei dizer da experiência prática, não no conhecimento científico, que está, sendo um princípio geral que se pode aceitar, contudo, está em profunda alteração. Sobretudo por causa das alterações climáticas, do abandono da agricultura, e as coisas não se passam da mesma maneira lá em cima no norte ou cá em baixo no sul, porque as diferenças de temperatura são muito grandes e influenciam extremamente essa questão. Eu posso lhes dizer que ainda na lua passada, lá em cima, em Trás-os-Montes, vi uma fêmea com 7 pácoros, a acabar de deixarem de ser listrados, portanto, com 1 mês e meio, 2 meses. Portanto, isto em agosto. Portanto, e o que me aconteceu a mim, que eu vi, acontece a muita gente que tenho notícia disso. Portanto, é uma questão que está em profunda alteração. Há uma decalagem dos tempos de parição entre o norte e o sul, e isto vai alterando conforme a alimentação e conforme também, sobretudo, o clima. Portanto, como princípio geral, é de aceitar, embora só apenas como princípio orientador. Outro aspecto é a questão das megamontarias. As megamontarias, há necessidade de acabar com elas, e eu só as posso continuar a admitir, e nisso o Clube Monteiros do Norte tem vindo, sobretudo lá em cima, a tentar sensibilizar as pessoas, para se acabar com isso. E só poderemos admitir as megamontarias em situações pontuais, tradicionais, das grandes festividades monteiras, que deverão ser cada vez menos. Como princípio geral, é efetivamente de acabar, porque está em causa, sobretudo, a segurança. Não se pode ir para uma montaria organizada por uma entidade considerada credível, que anuncia 80 portas, e nós chegamos lá e vemos 120, 130, e vemos portas A, B e C, e vemos gente que não vai ao sorteio e que aparece no meio da marcha a montear, e depois vai-se no final a ver, e aparece a porta 100 e tal e 200 e tal. Isso é extremamente negativo. Porque é que isto acontece? Acontece sobretudo porque houve uma decisão da tutela que foi muito negativa, que foi acabar com a licença de caça maior. O acabar-se com a licença de caça maior aparentemente foi um presente envenenado, seja, as pessoas ficaram todas contentes porque passou a haver uma licença única. Alguns ficaram contentes. O que acontece é que sobretudo nas aldeias,
As pessoas passaram todas a ir caçar, porque agora não pagam. E é preciso ver a mentalidade que as pessoas nas aldeias têm, que é diferente da cidade, do caçador da cidade, que paga 50, 100 euros para caçar, mas o caçador da aldeia, na sua aldeia ou na aldeia vizinha, se lhe pedem 10 euros, ele já não vai, porque acha que 10 euros é muito dinheiro. Mas se for de borla já vai. Com a diminuição do coelho e sobretudo com o grande problema da diminuição incrível das migradoras, sobretudo dos tordos, as pessoas passaram a deslocar-se, sobretudo em janeiro e fevereiro, para as montarias e, portanto, tem havido um acréscimo muito grande de caçadores que não eram monteiros e que agora enxameiam as montarias. Essa é outra questão. Vamos tendo pouco tempo, tem que reduzir isso um pouco. Nas milharias, outra questão que também é importante. As milharias, na opinião do Clube de Monteiros Norte, são pura e simplesmente... Eu agradecia que não fugíssemos muito ao assunto. Já temos pouco tempo, nós vamos discutir também o problema, provavelmente, das milharias, porque senão, os outros oradores vão ter muito pouco tempo. Desculpe lá interromper, mas estou a ver que se está a fugir muito e frequentemente ao tema principal e provavelmente vamos ter a oportunidade também de falar nesses assuntos. Bom, eu permito-me, eu aceitarei o que me diz porque está a dirigir. Agora permite-me dizer-lhe que isto é uma questão de gestão do javali em área aberta. É, sim, senhora. Está dentro do tema. Não é? Pronto, se não quer que eu fale, eu não falo. Okay. Não, mas pode terminar. As milharias são, efetivamente, uma forma camuflada de ganhar dinheiro. Pronto, não há razão para fazer milharias, porque há outros métodos que as pessoas podem utilizar. As milharias servem para, com as matilhas, destruir os milhos, com o trabalho dos cães, são uma maneira de meter não sei quantos caçadores a preços elevadíssimos, normalmente mais caros que os das montarias. As pessoas podem usar outros métodos, podem usar a naftalina, podem usar outros produtos para os lavradores, os proprietários, para defender os seus milhos. Não há necessidade das milharias. As milharias são uma ficção para se matar mais. Outra questão que me parece extremamente importante é a questão das esperas. As esperas são um dos pontos em que a ética monteira mais se terá de afirmar. Seja, as esperas são por natureza e por essência um ato de caça destinado essencialmente, e eu diria que unicamente, a cobrar troféus. E, no entanto, continuamos cada vez mais nas esperas a transformar as esperas numa ida ao talho. Tudo que vem, tudo que mexe, tudo é carne, tudo se atira. E isso é extremamente negativo. Mais ainda quando, nas mesmas zonas de caça, se procede durante a mesma época a esperas noturnas durante toda a época e depois a montarias. Isso são questões que nós temos de consciencializar-nos e acabar. Ou se faz uma coisa ou se faz outra. Porque há uma questão fundamental que é para o monteiro, o objetivo não é matar, o objetivo é caçar e essencialmente o grande objetivo é o troféu. Isso é extremamente importante. Eu não quero matar um reco, eu quero ter um bom troféu. Esse é o objetivo principal de um monteiro. E, portanto, há que respeitar e há que alterar este aspecto. Portanto, eu já nem vou falar do veado. Aquilo que eu poderia dizer em conclusão é o seguinte: nós não podemos afirmar, efetivamente, se andamos a caçar demais, embora tenhamos todos, nós caçadores, a noção de que se anda a matar muito e mal e se anda a caçar de menos. Portanto, o que temos de dizer é que não sabemos o que é que andamos a caçar. E era tempo de começarmos a saber o que é que andamos a caçar. Muito obrigado e peço desculpa.
Agora, se houvesse alguém que queira colocar alguma questão, ou ao Sr. Artur Gueirão, ou ao Dr. Álvaro Moreira. Sim, senhor. Sou da ETN e quero dizer o seguinte. Eu estava a falar nos planos anuais de votação. Planos anuais de votação. Há 2 anos desta parte. Os planos anuais de votação são das zonas de caça municipais. Eu estava a dizer que quem faz os planos anuais de votação são os técnicos da ETN. Eu estou a dizer que não são. Não disse isso, desculpe. Eu Ouviu mal. estou a tentar dizer o que é que me indignei das suas palavras. O resto tudo bem. O plano anual de votação não é uma obrigatoriedade das zonas de caça turísticas de São Gonçalo. Não faz o plano anual de votação. Quem faz são as zonas de caça municipais que são aprovadas desse plano das zonas de caça municipais. É só isso que eu estava aqui a dizer. Não são os técnicos da EFN que fazem isso. Não é? Não sou eu que faço. E se eu souber algo mais, É muito diferente fazer e aprovar. Aprovar implica a responsabilidade de conhecer e de saber o que é que se está a aprovar e o porquê é que se está a aprovar. E aí é que reside o centro da questão. Percebe? É isso. Eu gostaria de aqui em relação... Sim. O doutor quer falar. Dê-me só um segundo. Caçador há 35 anos. Só um segundinho. Não é preciso que eu fale algo. Mas é que depois as câmaras podem não ouvir. Luís Santana Correia, caçador há 35 anos e por início de destino técnico da AFN, embora pertencente ao Ministério do Ambiente, ou seja, tenho os defeitos todos. E quero dizer o seguinte, Sr. fiquei extraordinariamente chocado com as suas palavras, quando o senhor diz, passa um labéu de corruptos aos funcionários da AFN. É preciso, o Sr. sei que é um jurista. Há juristas, colegas seus não, há também juristas, como o senhor, que estão indiciados para a prática de crimes. Isso não me faz dizer que todos os advogados não me faz tomar a nuvem por Juno. E, portanto, Sr. peço no mínimo que reflita naquilo que disse, quando diz que os técnicos da AFN, o Sr. disse na generalidade, os técnicos da AFN fazem os projetos e a seguir vão aprová-los. Se isso for assim, o Sr. como jurista tem uma obrigação acrescida de denunciar essas situações, mas com os nomes. Porque não basta, Sr. peço-lhe desculpa, não basta lançar para o ar a suspeita e depois ficarmos na mesma. Que eventualmente haverá técnicos que obviamente têm 700 funcionários que a AFN tem, não vamos ter a noção que todos são bons funcionários, mas há muita gente que tem dado o seu melhor em prol daquela casa. Eu até estou a falar à vontade porque eu até sou técnico do ICNB, estou na AFN por empréstimo, embora que lhe diga que quer entrar para os serviços, ou enfim, para fazer parte dos quadros da AFN. E portanto, Sr. quero manifestar o meu desagrado por aquilo que eu vi. Concordo em muitas coisas que o Sr. disse, tem razão em muitas delas, mas eu não percebo uma coisa. A AFN é a fonte de todos os males. Quando o Sr. no início, depois os exemplos que dá são exemplos de má gestão praticados pelos gestores de zonas de caça. Portanto, há aqui parece-me alguma incoerência. Embora reconheça que os nossos serviços têm muitos defeitos, cometeram muitos erros e hão de continuar a cometer com certeza. Por fim, a discussão depois vai nos levar para outros campos, também não concordo consigo quando diz que o facto, e foi uma decisão, enfim, foi uma decisão de quem nos tutela e nós como técnicos temos que obedecer, o facto das licenças de caça passarem a incluir a caça maior. Mas não concordo consigo quando diz que é por esse facto que agora as montarias são muito elevadas, porque isso, tem um grande número de caçadores, porque isso aconteceu o ano passado, foi a primeira vez que isso aconteceu, e as montarias, e eu que caço há 35 anos, há 10 anos a esta parte que a gente não são montarias, são romarias com 100 e tal portas. Portanto, não é pelo facto de, quando muito veio, se calhar, aumentar o problema.
Mas não foi por esse facto que as montarias têm muita gente. É por incapacidade de quem, ou por desconhecimento de quem organiza as manchas, que não têm atenção às questões de segurança, como o senhor falou, os efetivos populacionais, o estado das populações, mas isso, eu a seguir queria falar sobre isso, depois na minha intervenção, de qualquer dos modos. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma questão? Aqui o António Pacheco. A minha pergunta é... António Luís Pacheco, caçador e mentiroso. Mais mentiroso até. A minha pergunta, no fundo, é, pegando naquilo que ambos disseram, e talvez em jeito de conclusão, é que a verdade é esta. Nós não sabemos, efetivamente, se estamos a caçar mais ou se estamos a caçar menos. Portanto, pode ser esta uma conclusão, porque a solução começa exatamente pela identificação do problema. E eu parece-me que se identificou aqui um problema já importante. Na verdade, nós não sabemos se está a caçar mais ou de mais ou de menos. Embora tenhamos, e esta é a segunda questão que eu ponho, parece-me que temos de facto esta noção. Estaremos a caçar mal. Não de mais, nem de menos, mas mal. Fundamentalmente estamos a caçar mal. Porque, por um lado, nas esperas, se calhar fazem-se esperas demais, os puristas vão já cair em cima, eu já deixei de fazer esperas há muito tempo, e cheguei à conclusão que, de facto, hoje em dia, eu não conheço ninguém que não faça esperas. Ninguém. Toda a gente faz esperas. E depois, se fazem esperas em todas as luas, em todos os sítios, a gente vai lá meter os cães e os porcos não estão lá, porque não lhes deram sossego, etc, etc, etc. Mas, por outro lado, também se andam, se calhar, a fazer montarias em excesso. E o senhor disse muito bem, e eu costumo dizer, antigamente faziam-se jogos de solteiros e casados. Atualmente já não se fazem jogos de solteiros e casados. Faz-se uma festa, faz-se uma montaria. Não há mato. Não faz mal. O Albino tem um monte de silvas lá no fundo da horta, a gente vai trazer 2 matilhas e aquilo, há de sair lá alguma coisa. Parece que, de facto, estamos a caçar. Não estaremos a caçar demais, mas estamos a caçar mal. E aí o caçar mal, verdade seja dita, não vou apontar o dedo à tutela, porque a tutela não tem culpa da gente caçar mal. A tutela, quando muito, terá a culpa de nos deixar caçar mal, porque eles também não sabem, também não têm, eles também não têm informação. Se calhar não tanto por culpa deles, porque eles às tantas estão fechados nos gabinetes porque não têm dinheiro para meter gasolina no carro para irem ao campo ver as coisas. Verdade seja dita. Mas hoje, com os telefones, com a internet, eu penso que o que era importante, de facto, era haver uma consciencialização, quer da tutela, quer dos caçadores, que não sabemos o que é que se está a passar, mas temos a noção de que estamos a caçar mal. E eu pergunto se pode ser, de facto, esta uma conclusão, para já, que não sabendo o que se está a passar, nós pensamos que estamos a caçar mal. Posso responder? Alexandre Valente. Alguém quer o gelado? Só queria fazer 2 notas muito rápidas. A primeira é, de facto, uma constatação é inevitável. Há uma oferta cada vez maior de atos de caça, sejam montarias, sejam esperas, seja caça de salto. A oferta é muita. Isso traduz-se numa caça em excesso, como toda a gente tem vindo a dizer aqui, não sabemos efetivamente quais são os números. Eventualmente podemos ter alguns indicadores, mas esses indicadores estão muito longe de nos dar informações fidedignas. Este é um aspecto. O segundo aspecto é, a propósito de uma coisa que disse o Dr. Álvaro Moreira, e que tem a ver com a utilização cada vez aparentemente mais vulgar de animais criados em quintas, animais de cativeiro, muitas vezes sem controle da sua qualidade genética,
E a utilização desses animais, se calhar, faz mais moça às populações do que a caça propriamente dita. Os impactos que a libertação de animais que não são geneticamente puros pode ter efeitos muito maiores do que um excesso de abates nas zonas de caça, ao ponto de os espanhóis e os franceses já nem sequer contabilizarem animais que são abatidos em zonas fechadas para os seus registros de troféus, e em Espanha, aparentemente, parece que recentemente começam a fazer exames genéticos aos animais abatidos, aos veados abatidos, para apenas homologar troféus que sejam efetivamente de animais do ponto de vista genético puros. Portanto, há aqui duas coisas diferentes. Se calhar, por um lado, não sabemos bem se andamos a matar demais, andamos a oferecer muita caça, o que não pode nos traduzir em muitos animais abatidos, e por outro lado, esse aspecto genético parece também fundamental. Sim. O António Luís Pacheco falou na questão das esperas e eu senti-me tocado porque eu sou esperista maioritariamente, pegando um pouco também nas palavras do Dr. Álvaro Moreira. É um facto que a caça maior é uma caça de troféu. Fundamentalmente, estamos todos de acordo nisso. Penso que é um bocadinho generalização a mais dizermos que as esperas são exclusivamente uma caça de troféu. E era aqui que eu queria pôr a tónica. Porque eu, como esperista, também já tive a teoria de que nas esperas nós só atiramos aos javalis adultos machos de troféu, que sejam identificáveis como tal. No entanto, atualmente, se pensarmos em termos de gestão, e se aqui a tónica está no conhecimento dos efetivos populacionais, implica conhecermos não só o número de machos e de fêmeas, como também conhecer as classes de idade dentro de cada sexo. Implica que, pegando um bocadinho nas palavras do meu amigo Inácio e dos escritos de um técnico conhecidíssimo do país vizinho, a questão que se põe é se caçamos para gerir ou se gerimos para caçar. Eu acho que nesta fase do campeonato ainda estamos na questão de gerir para caçar. Ainda estamos a conseguir, estamos a tentar saber o que é que temos. Esta tem sido um dos grandes problemas que eu tenho discutido e que tenho insistido junto das pessoas que fazem caça maior. Não é possível caçar sem saber o que é que temos. Não vamos falar numa zona de caça, vamos falar numa região. Nós nunca sabemos se o javali que estamos a matar ou se aquela porca que vai com os bacros ao cevador se é a única que existe naquela zona. Portanto, efetivamente é preciso saber, é preciso controlar o que há. É preciso conhecer a estrutura das populações. E se conseguirmos dar o passo, se conseguirmos dar o salto para a forma de caçar para gerir, então as esperas aos javalis terão que passar também pela seleção dos animais a abater. E pode ser necessário abater uma fêmea não parida, pode ser necessário abater um juvenil, pode ser preciso estabelecer pertinência quanto ao consumo dentro das classes de idade. É aqui importante, e aqui eu concordaria com o doutor também, na questão que ele falou, que é característica de Espanha e de França e de alguns países da Europa, que é a questão dos precintos. Os precintos têm uma importância radical no meio disto tudo, porque teria que haver a indicação de que a zona de caça A ou B apenas poderia abater de espera aos javalis X animais do sexo masculino, X do sexo feminino, X até tantos quilos, Y até Z quilos. E consumindo-se os precintos, acabaram as esperas. Não concordo também muito quando se diz que fazendo esperas não se deve fazer montaria. Eu acho que é uma questão que depende exclusivamente das zonas, da capacidade de suporte das zonas e da forma como elas estão organizadas. Eu, sendo esperista e tenho um vício incrível de esperas, não sei, mas farei seguramente todos os meses no período da lua 6, 7 noites de caça, sempre que a minha atividade profissional me permite e a condição financeira igualmente, que essa é outra condição significativa nos tempos que correm, mas costumo dizer, e tenho patrocinado esta informação aos meus amigos, é que cada porco que eu cobro equivale a 10, 11 noites de espera. E essas 10, 11 noites de espera não implicam que eu não veja animais, não tenha porcos no cevador, simplesmente não atiro. Portanto, não penso que o facto de se fazer esperas não é
impeditivo de se poder fazer montaria, desde que se saiba o que é que se está a fazer. Desde que a zona o comporte e desde que a organização da montaria seja aquilo que já se falou aqui. Infelizmente, vou terminar já, nós vamos para intervalo, vamos fazer um breve intervalo, 10, 15 minutos máximo dos máximos, porque temos coisas muito importantes para ouvir a seguir, na mesa a seguir. No entanto, só queria deixar isto claro, é que o importante é que as pessoas saibam o que é que estão a fazer. E, efetivamente, a grande adesão que a Caça Maior teve nos últimos 3 ou 4 anos em Portugal implica que muitas das pessoas estejam nesta área a praticar um métier que muitos deles não fazem a mínima ideia do que é e que o fazem apenas por consumo da carne. Isto levar-nos-á também à discussão do furtivismo. É um facto que em Portugal neste momento o furtivismo é intenso e não tem controle, mas atenção que o furtivismo dos tempos modernos já não passa pelo negócio da carne e pela venda para o restaurante, passa por outras coisas, passa se calhar pela comercialização dos troféus, passa pela satisfação de interesses pessoais das pessoas e da constituição de grandes paredes de animais naturalizados ou preparados para. Mas essa discussão ficará para a seguir, com certeza. É só mais um minuto. O Sr. Guerrero queria dizer 2 palavras ainda. Dizer 2 palavras, eu também falo um bocadinho mais, mas julgo que fui relativamente económico nas minhas palavras iniciais, contando que depois... Agora, as pessoas que foram questionadas, para não estarem a correr nas respostas e porque o catering e as coisas têm algum timing, faríamos o pequeno intervalo, depois voltaria à mesma mesa, dar-se-ia tempo de responderem com calma, sem ser a correr. Isto não é uma resposta, eu só queria abordar aqui, porque de facto, na minha intervenção, não quis ir, enfim, para temas concretos, como por exemplo os precintos, que o clube há muito tempo que reclama junto às autoridades. O clube fez montanhas há muito tempo que reclama junto às autoridades, aliás, inclusivamente existe um protocolo já assinado com o Ofício Nacional de Lachasse e que envolveu o Presidente da Autoridade Florestal Nacional, mas que até agora, enfim, por razões que eu desconheço, não conseguiu andar para a frente. Falou-se aqui no problema da caça em fevereiro, também por causa dos javalis e eventualmente dos veados, etc, etc. São as milharias, no caso das milharias e dos mata-penduras, nós deixamos, em relação a isso, por isso também não quis referir, nas normas para organizações de montarias, deixamos expostas as nossas posições, mas eu queria aqui, em relação a tudo isto, dizer basicamente, queria ainda aqui fazer dois reparos. Primeiro, existe em Portugal muito o problema que é as pessoas aderem a um clube e depois defendem esse clube com unhas e dentes, e muitas vezes são agressivos para os outros clubes. Estou-me aqui a referir, agora a provocar aqui o Abrão Pacheco, que é, por exemplo, as pessoas que fazem esperas e criticam sistematicamente as pessoas que fazem montarias. Como sabem, eu tenho uma empresa de caça onde recebo toda a gente e, portanto, ouço frequentemente este tipo de críticas, tal e qual como ouço críticas ao contrário, não é? Aliás, eu normalmente levo porrada dos dois lados, porque como faço as duas coisas, as pessoas chegam lá e dizem mal de mim porque eu faço esperas, os que fazem montarias. E os que fazem montarias dizem mal de mim, aliás, os que fazem montarias dizem mal de mim porque eu faço esperas, e os que fazem esperas dizem mal de mim porque eu faço montarias. Portanto, quer dizer, eu acho que deve haver, efetivamente, algum equilíbrio. Caça é caça, e cada um escolhe o tipo de caça que pretende fazer, desde que a faça como deve ser. E fazê-la como deve ser, isso é que é importante. Pronto. Agora, um tema que eu me parece que é importante chamar a atenção, porque ele de facto é real, mas que me parece desajustado pôr-se neste momento em Portugal. Foi levantado por aquele senhor lá em cima, que eu pessoalmente não conheço, e eu não conheço o seu nome. Sim, senhor, o senhor Alexandre Valente. Bem, ponto 1. O problema da caça, digamos, em Espanha e em França não é igual. Ponto 1. Isto é preciso dizê-lo, porque é totalmente diferente. Nós temos, neste momento, em França, uma superpopulação de javalis e de corsos, devido ao modo de gestão que
foi feito em relação aos jabulis e aos couros. Se me for dada a oportunidade, eu depois poderei falar 2 ou 3 minutos sobre isso. Eu tive com pessoas, responsáveis da caça há bem pouco tempo, há 2 ou 3 semanas aqui em Portugal, e vou-vos dizer que as autoridades francesas têm um problema gravíssimo com os javalis, porque é para destruir tudo. Neste momento, o número de javalis é de tal maneira elevado que a ordem é praticamente matar tudo o que aparecer. Pronto. Segundo ponto, isto é curioso, quando nós aqui falamos e tal, não matar isto, ou matar assim, ou matar acolado, ou matar acolado. Bem, em Espanha, o problema da discussão, que foi aqui também levantado e abordado, é um problema totalmente diferente. Neste momento, o problema da discussão em Espanha é o problema dos cercões e o problema dos animais de cativeiro, etc, etc. Eu há dias tive a oportunidade, aliás, tenho tido a oportunidade de falar com eles várias vezes, e há dias, aliás, há um programa que passa no Caça e Pesca que aborda este assunto e que é discutido, e que há uma senhora, que eu não sei, não sei o nome dela, mas que diz lá e com alguma razão, quem quer comer carne congelada, come carne congelada, quem quer comer peixe congelado, quem quer comer peixe fresco, come peixe fresco. Os que comem peixe fresco pagam um preço, os que comem peixe congelado comem outro. Trazer à questão, neste momento, a caça de cativeiro em Portugal parece-me absolutamente prematuro. Não quer dizer que não haja caça de cativeiro, particularmente na caça menor. Na caça maior são poucas as situações, haverá algumas com certeza, mas serão poucas. Além de que a caça de cativeiro, e o senhor falou em questões genéticas, a caça de cativeiro não é obrigatoriamente, o facto de ela ser criada em cativeiro não quer dizer que geneticamente não sejam puros, porque o senhor pode criar animais puros em cativeiro, como pode criar animais não puros em cativeiro. Pronto. Por outro lado, porque esta questão também é atual em Espanha, e como nós portugueses normalmente fugimos aos problemas que temos, e vamos importar alguns problemas que ainda não temos, podemos vir a ter, até era bom que o tivéssemos, quer dizer que o nosso estado de desenvolvimento se calhar seria outro, que é o problema dos arames e das medições e dos animais que são recusados, etc. Na Europa não existem cercões, nem existem cercões, ou no sentido de propriedades cercadas, por uma razão muito simples, meu amigo, é que na Europa respeita-se a propriedade privada, e em Portugal não se respeita. Este é que é o ponto fundamental, é que o problema das entidades que têm e que começaram por ter, repare bem, hoje, a maior parte dos veados, tirando na zona fronteiriça, a maior parte dos veados que existem nas zonas interiores, não estou a dizer todos, mas a grande maioria, vêm de propriedades que foram cercadas há 10, há 15 e há 20 anos. E foram essas propriedades que, apesar de não estarem abertas, mas que veados que foram saltando redes, etc, etc, que vieram a proliferar em determinadas zonas. Ora, portanto, a ação dessas reservas até foi positiva neste sentido. Mas a razão por que estavam lá as redes não era tanto para evitar muitas vezes que os veados saíssem, era para evitar que os furtivos entrassem. E é isto que nós temos de ter a noção. Não antecipar discussões que muitas vezes podem ser estéreis e que têm pouco interesse em si no momento atual. Porque nós ainda temos muito pouca caça maior. Nós temos que ter muito mais caça maior em Portugal para depois poder passar a discutir o problema dos cercões e disto e daquilo e daquilo outro. Acho eu, esta pelo menos é a minha opinião. Muito obrigado, só queria dizer isto. Vamos fazer um intervalinho. Só muito rápido, porque eu levantei o problema da introdução e da largada de animais de cativeiro, rural da Pereira. Sim, está bem. Peguei no tema. Ok. A caça menor, há quem produza perdidos e codornizes curas, também há quem não o faça. Exatamente, com certeza. Vamos fazer um intervalinho, 15, 20 minutos, vamos beber um café.